Olha, eu tenho muito orgulho dos concursos, tanto o Poesia na Cidade, quanto o Arte na Cidade, o Escrita na Cidade e o Fotografia na Cidade. E essa página aqui, ela deu origem ao concurso Poesia na Cidade, que já acontece há 4 anos aqui, né, em São José do Rio Preto, que é nessa coluna também eu falava sobre livros, sobre literatura, né, enfim, o que eu estava mais fazendo naquela época, né. O Milton Ratum foi um escritor que eu estudei no meu doutorado. Então, o Centro Cultural já era algo que eu gostaria de fazer há muito tempo, né? Então, desde que eu comecei a trabalhar aqui, né, junto com o Fabiano, que é o diretor, né, meu marido, eu ficava encantada com a história do jornal, né, do grupo, né, que engloba a rádio, o FM Diário, que engloba a gráfica, né, o Parque Gráfico, enfim. Olá, esse é o Anderson Anaia em entrevista, diretamente aqui de São José do Rio Preto. Sou Anderson Anaia, editor-chefe do portal www.anaianews.com.br, canal no YouTube Anaia News, onde fazemos jornalismo independente e autoral. E hoje eu estou aqui com a grata participação da Patrícia Reis Buzini, a diretora da revista Bem-Estar, do Grupo Diário da Região. Inclusive agradecer-los, né, obviamente, por ter nos recebido aqui na redação. Patrícia, aliás, muito obrigado por ter nos recebido também você. Como que começou a revista Bem-Estar e por que você decidiu encampar essa causa pelo jornalismo cultural e por causas culturais aqui em São José do Rio Preto? Então, há 12 anos eu comecei aqui colaborando com o Diário da Região, escrevendo para um blog de literatura, que era o Entre Livros e Palavras. Então, na época eu cheguei a falar com várias pessoas aí ligadas ao meio literário, como Luiz Fernando Veríssimo, Moacir Sclia, Maria Valéria Rezende, que na época ainda não tinham, alguns já tinham, outros não tinham tanta visibilidade, mas foi assim uma experiência incrível que eu tive, né, a princípio. Esse material ele ia só para o site, não saía no impresso, mas foi algo que eu gostei muito de fazer. E depois, em seguida, eu comecei a fazer alguns artigos para a revista Vida e Arte. Então, na época, era uma revista que tinha um foco em cultura, em entretenimento, arte, né? E aí eu fiz uma coluna também voltada para cultura, né? Literatura e arte. Nessa coluna também eu falava sobre livros, sobre literatura, né, enfim, o que eu estava mais fazendo naquela época, né. A arte sempre esteve na minha vida, eu sempre gostei de pintar, né, comecei muito cedo, enfim, mas hoje é algo que eu estou me dedicando mais, juntamente com esse trabalho que eu realizo aqui na revista Bem-Estar. Você transformou então num amor seu uma obra editorial, então uma linha editorial. A minha formação acadêmica, acredito que tenha me influenciado mais no conteúdo editorial aqui. Corroborou. Né? Isso, porque quando eu assumi a coordenação da revista, né, a revista ela era uma revista focada em assuntos de saúde, né, porque ela era uma outra publicação que vinha junto com a Vida e Arte aqui no Diário, né, e ela era mais segmentada para o setor de saúde, né, e beleza. E com o fechamento da revista Vida e Arte, eu trouxe as editorias da Vida e Arte para Bem-Estar. Então eu tive de reformular, né, o projeto editorial, e o que eu fiz, acredito que tenha mudado bastante, né, a cara da revista, foi estar convidando personalidades locais para fazerem parte aí do conteúdo. Então nós temos hoje colunistas que são referências em diferentes áreas, né? Pessoas que estão aí contribuindo, compartilhando conhecimento com os nossos leitores e fazendo dessa revista o reflexo do que há de melhor na nossa cidade. Então, é com muito orgulho que eu recebo a revista todos os finais de semana em casa, né? E abro as páginas e vejo, por exemplo, na primeira página Poesia na Cidade, escritores. Perfeito. Que estão compartilhando, né, poesia, seus escritos, né,
Isso é algo que eu, assim, me orgulha muito, né? Isso daqui foi uma das primeiras contribuições que eu tive aqui na Bem-Estar. Na época eu ainda não era coordenadora de conteúdo, a coordenadora era a Lígia Ottoboni, e juntas nós pensamos em abrir esse espaço para as pessoas, para os poetas da cidade. E essa página aqui, ela deu origem ao concurso Poesia na Cidade, que já acontece há 4 anos aqui, né, em São José do Rio Preto, que é um concurso muito bacana, né, que estimula a escrita poética, que premia esses escritores, né, e ela resulta em uma publicação, né, única só com poemas da cidade, que acaba sendo também um registro aí de uma época, né, das pessoas que escrevem, que são poetas, que se dedicam à escrita poética em São José do Rio Preto. Então isso foi uma das principais contribuições que eu acredito que eu fiz aqui na revista Bem-Estar, que eu trouxe para a revista. E também nós temos os especialistas que escrevem, né, coluna de fotografia, temos a coluna de tecnologia, a coluna de gastronomia, quem assina é a Silvia Cury. Perfeito. Né? Essa coluna de gastronomia nossa também, ela tem um conteúdo muito diferenciado, né? A Silvia, além de ser uma apaixonada pela gastronomia, ela é uma fotógrafa conhecida aqui na cidade, e nós já estamos realizando em parceria um jantar gastronômico, que é um evento que já está indo para a 3ª edição, que é também uma experiência, né, que nós oferecemos para as pessoas aqui da cidade, de provar pratos assinados, que tem uma inspiração nas viagens da Silvia. Então tem sido também uma experiência muito bacana que a gente está realizando aqui, né, já faz um ano, e que surgiu da revista. Né? É até difícil fazer essa pergunta que eu lhe farei agora, é um tanto quanto capiciosa e desafiadora, acho que para você responder. Mas existem alguns cases principais que lhe orgulham muito de ter feito essa revista? Dentre vários do escopo, alguns que te marcaram muito, que são mais emblemáticos? Alguns poetas, escritores ou eventos que vocês revelaram? Olha, eu tenho muito orgulho dos concursos, tanto o Poesia na Cidade, quanto o Arte na Cidade, o Escrita na Cidade e o Fotografia na Cidade. Porque é sempre muito emocionante quando a gente recebe os trabalhos, né? E organizamos isso junto à comissão avaliadora, a forma como a gente analisa esses materiais, e fica conhecendo, né? Acho que dá orgulho da nossa cidade de ver como as pessoas produzem, né, tanta coisa legal e precisam de uma oportunidade para estar mostrando esse trabalho, para estarem sendo valorizadas, né, recebendo o reconhecimento que elas merecem. Então, nós oferecemos essa oportunidade também, né, com os concursos, porque além da premiação que a gente oferece, existe sempre a questão da publicação, né? Sempre nós fazemos, né, editamos uma revista especial dedicada a esses concursos, né? Então é algo que dá muita visibilidade para esses artistas, né? E quais são as principais ou a principal dificuldade da manutenção e de manter essa linha editorial de uma revista cultural? A gente precisa de tempo. E tempo é um luxo, né? Cada concurso, cada ação que a gente realiza dentro da revista, ela exige, né, um preparo muito grande, né? A gente cria o projeto, precisa executar esse projeto. Então a Tatiana, que é a jornalista, né, também que é responsável pelo conteúdo da revista, a Tatiana, ela faz todo um trabalho aí, né, de pesquisa, de organização desse conteúdo. Então tudo isso é algo que dá, né, dá trabalho, mas o resultado é muito satisfatório para a gente, né? O nosso objetivo aqui é isso, né? Tá agregando, tá contribuindo para o cenário cultural da cidade. Vocês têm feedbacks muito expressivos da sociedade riopretense do impacto que a revista causa? Muito, Nossa, essa última revista mesmo, nós fizemos do Tony Kleber, né? O Tony Kleber, que é uma dupla
sertaneja aqui da cidade, né, são naturais daqui, tem um sucesso aí que eles já tem reconhecimento nacional. Então é tão bacana quando a gente traz a história, né, dessas personalidades que tem destaque mesmo, e pra gente é uma satisfação, né, tá contribuindo com isso, né, com tudo isso, né. Existe algum segmento cultural que ele é um pouco mais difícil de trabalhar jornalisticamente falando? Música, literatura, poesia, cinema? Ou elas são apenas artes distintas umas das outras, na sua avaliação? Olha, sempre é um desafio a gente estar trabalhando com algumas áreas que não fazem parte do nosso trabalho habitual. Então, por exemplo, fotografia. Né? Fazer o concurso de fotografia para mim, a primeira edição foi desafiadora. Uhum. Então, a gente sempre tem esse cuidado de estar convidando profissionais que são referência na cidade, chamar o pessoal do fotoclube, chamar fotógrafos aí que são referências na cidade. Então, essas pessoas que nos ajudam a construir, né, um trabalho que vai ser bem feito, que tem seriedade, que essa é a nossa preocupação, né? Então, que a nossa seleção seja justa, enfim. Então, é sempre um desafio para a gente quando eu resolvo fazer algo novo, né, algo que não faz parte do meu trabalho habitual, então é sempre mais difícil, né? Vocês chegaram a observar se existem nichos específicos que são mais impactados por esse tipo de linha editorial, cultural? Se é o público infanto-juvenil, se é o adulto, se é o público mais sênior, ou apenas tem impactos distintos também? A revista Bem-Estar, ela tem um público predominantemente adulto, né, de 30 a mais, digamos assim. Então, normalmente o retorno, o nosso foco é esse público. Perfeito. Né? Nosso trabalho está voltado para esse público, mas nada impede que a gente inclua jovens, né? No caso, o último concurso Arte na Cidade, nós tivemos a participação de um jovem artista, né, que teve uma participação muito bonita, muito bacana. Ele foi selecionado, foi para a exposição no Rio Preto Shopping, inclusive o trabalho dele está aqui na minha sala. Então, é isso, eu acho que a gente sempre acaba, né, englobando um público maior do que a gente espera, né? Isso é muito bacana. Como que foi a criação do Centro Cultural, do Diário da Região? Então, o Centro Cultural já era algo que eu gostaria de fazer há muito tempo, né? Então, desde que eu comecei a trabalhar aqui, né, junto com o Fabiano, que é o diretor, né, meu marido, eu ficava encantada com a história do jornal, né, do grupo, né, que engloba a rádio, o FM Diário, que engloba a gráfica, né, o Parque Gráfico, enfim. Tudo isso, né, para mim era muito estimulante. Eu tinha vontade de saber mais sobre a história, sobre como começou, porque eu não participei dos primórdios, obviamente, né? Sim. Então, eu comecei a buscar esse material, né, organizar, né, por categorias, e aí nós criamos o Centro Cultural, que hoje, né, está localizado no segundo andar do Parque Gráfico aqui, né, do Diário. Então, lá nós temos desde obras de arte que foram presenteadas, né, desde a fundação do jornal, né, até todo o acervo, né, de papel, de jornal. Absolutamente todo. O acervo de papel está tudo lá. Todo. Nós temos uma sala climatizada que é separada, ela fica anexada, né, ao Centro Cultural. Uhum. É o acervo de papel, né, e o acervo digital, que está sendo digitalizado, ainda está em processo, né. Nós temos livros de escritores locais, um espaço destinado a esses escritores, arte, esculturas, enfim. Temos um espaço para palestras também, já realizamos lançamentos de livros. Sim. Nesse local, né? O último, recentemente, foi do Lelé, né, sobre mulheres escritoras, né? Foi uma coletânea muito bom, muito legal aí, que envolveu muitas escritoras da cidade, inclusive eu também estou nesse livro. Então é um espaço dedicado a isso, né, à arte e à cultura, né, a estar ajudando a contribuir com o fomento da arte e da cultura aqui na cidade. Qual a sua ligação com Milton Atum, pessoalmente? Você que teve uma obra acadêmica toda
Nossa, o Milton Ratum foi um escritor que eu estudei no meu doutorado. Né? É um trabalho que sim, me deu muito prazer de realizar, né? Eu fiz uma pesquisa a respeito da tradução de 3 romances do Milton Ratum para o inglês, e observei como essas palavras que tinham culturalmente marcadas, que a gente fala, como elas foram traduzidas para o inglês. Então, assim, é um trabalho acadêmico, obviamente, né, ligado a uma área de pesquisa, que na época eu fazia parte, né, que era Corpora, estudos de Corpora, e fazia parte de um projeto que eu tinha naquela época, que era seguir a carreira acadêmica, né? Uhum. Então eu tenho muito orgulho de dizer que eu comecei a estudar o Milton Ratum na época em que pouca gente conhecia o trabalho dele. Depois, veja só o que ele virou, né, hoje, né, um dos... Desculpe minha ousadia, se você também sinta-se à vontade em não responder se não quiser. Qual é a obra favorita dele? Sua obra favorita dele? Relato de um Certo Oriente. Certamente. Por quê? Eu acho que esse livro, ele tem não só a forma como ele escreve, né, mas ele tem uma relação tão bonita, ele reflete uma relação tão bonita entre mãe e filho. Eu acho que ele tem uma sensibilidade tão grande nesse trabalho que, para mim, assim, é indiscutivelmente o melhor. Tem outros grandes autores que marcaram sua vida e sua trajetória acadêmica? Com certeza, né? Cecília Meirelles, eu sempre cito ela em várias entrevistas, né? O próprio Luiz Fernando Veríssimo, eu adoro aquele humor dele, aquele humor ácido que ele tem, eu acho fantástico. Enfim, a gente tem hoje, né, na literatura, nós temos aí tantos autores que estão despontando, né, e que são motivo de admiração. Eu não quero ser injusta de citar um ou outro, mas nós temos aí uma geração aí muito promissora, Aline Bey, né, gente que está fazendo muita coisa bacana aí. Você acha que as mulheres na literatura houve algum tipo de melhora significativa nos últimos anos, ou ainda está aquém do que deveria? Eu não sei se a gente pode falar em melhora, né, porque quem sou eu para dizer, né, melhora? Eu acho que tudo tem sido um processo, né, e esses novos escritores, muitos, eles vêm de plataformas digitais, e eles têm uma agilidade, uma forma de lidar com o público, né, eles mesmos fazem a divulgação do trabalho deles. Eu acho que isso é incrível, né, eu acho que é o escritor saindo da toca. Eu vejo essa nova geração assim como alguém que mostra a cara e que conversa com as pessoas. Então, eu acho que tudo é consequência aí das mudanças que foram acontecendo. Eu não vejo isso como melhor ou pior. Num contexto específico. Né? Acho que cada um tem o seu estilo, a sua característica, né? A sua contribuição à literatura. E é muito importante a gente estar ajudando para que esse trabalho, né, esses trabalhos cheguem a um número cada vez maior de pessoas. A gente sabe que é muito caro, não é fácil, né? As pessoas não têm tempo para ler, para entender de arte, né? Para buscar um trabalho, né, que seja aí reconhecido. Então, acho que a gente, realizando esse tipo de iniciativa, a gente está aproximando mais o público, né? Acho que causa um estreitamento maior. Assim, a ideia é essa mesmo, é a gente está trazendo a arte para perto das pessoas. A arte não está só dentro dos museus, a boa literatura não está só dentro das universidades, né, públicas, enfim. Então a ideia é essa, eu acho que quanto mais a gente está movimentando esses setores, né, realizando ações que né, agreguem um número cada vez maior de pessoas, eu acho que a gente está fazendo a nossa parte, né? Você pessoalmente vê com bons olhos, é uma pergunta totalmente
fora o pessoal, você pessoalmente vê com bons olhos os e-books? Porque existe aquela questão ritual, né, do livro físico, né? Eu vejo, eu acho que é uma forma muito válida de você estar divulgando a literatura a um valor mais acessível. Essa nova geração lê tranquilamente no digital. Eu particularmente prefiro papel, lógico, né? Eu fui educada com papel, enfim, meu hábito é papel, mas quando eu preciso eu pego um livro digital e leio. Às vezes tá muitos livros aí que são esgotados, a gente não encontra, então é uma forma da gente ter acesso, né, a esse material. Então acho que não vejo problema nenhum. Vê com bons olhos. Claro, eu acho que a gente... Fala pelo aquele aspecto romântico da literatura, né? Não, acho o que ritual em si. a gente tem que, eu pelo menos vejo, assim, como canais, né? O importante, o que é mais relevante aqui é o conhecimento, né? Que é a experiência que você está compartilhando ali. Então, para mim é independente que se for, né, via livro físico ou digital, né? O importante é que chegue, que as pessoas leiam. Né? Porque ler não tem outra forma de você adquirir conhecimento, você crescer, né? Que não for, a gente tem uma vida só, acredito que todo mundo tem, né? Não sei, enfim, independente de crença, a gente tem só uma vida e a gente tem muito pouco tempo para aprender as coisas e ler, né? E usufruir, adquirir, gostar de arte, né? Tudo isso é uma forma da gente estar agregando novas vidas à nossa vida, né? Quando eu leio um livro, eu tenho acesso a um ponto de vista que eu nunca teria na minha vida, né, se eu não tivesse lido a obra daquele autor. Então eu vejo como uma forma de você estar ganhando vida, né? Mais vida, mais experiência, mais conhecimento. Então, para mim, se for via digital ou físico, é independente, né? Maravilha. A gente está caminhando para o final da entrevista aqui, vou fazer um quadro com você chamado Bate-Bola, Jogo Rápido, tá? Um quadro bem simples. Bate-Bola, Jogo Rápido com Patrícia Reis Buzini. Literatura. Literatura, para mim, é experiência. Revista Bem-Estar. Cultura. Diário da Região. Informação. Centro Cultural Diário da Região. Memória. Cinema. Entretenimento. Artes plásticas. Modo de vida. Letras. Letras, eu acho que as letras tem a ver com a minha formação. Isso é difícil, hein? Unesp. Unesp, nossa, gratidão. Manchester. Manchester foi um sonho. Mestrado. Realização. Doutorado. Foi uma conquista. Dificílima também, assim. Cultura inglesa. Eu tenho muita empatia pela cultura inglesa. Sua formação bilíngue, né? Eu gosto. Eu falo, eu sou formada em inglês e espanhol e sempre tive muito interesse pela cultura inglesa. Poesia. Poesia é uma forma de extravasar. Música. Música é sentimento. Jornalismo digital. É o futuro. Jornalismo político, não é tanto a tua área. Tem alguma opinião? Se quiser Necessário. Necessário. Claro. Jornalismo investigativo. Também utilidade pública. Jornalismo cultural. Eu acho que é evolução. Evolução. Não menos importante, Patrícia Reis Buzini. Uma pessoa que busca sempre aprender mais. Muito obrigado pela entrevista, foi muito bom te entrevistar. Prazer. Finalmente saiu, foi um prazer enorme te conhecer. Prazer. E para as pessoas conhecerem um pouco mais do seu trabalho e como que as pessoas também podem conhecer também o Centro Cultural, né, que é um patrimônio aqui da região. Tem horários para visitas, como que funciona, como é que são os eventos, quais são as suas páginas, por gentileza, se você puder passar. Sim, eu tenho as minhas redes sociais no Instagram, Patrícia Reis Buzini. Tá aparecendo aqui. Patrícia Buzini Arte. Ok.
Também é só ligar aqui no diário para agendar as visitas ao Centro Cultural, tá? E é isso, estamos aqui. Geralmente, Patrícia, desculpe minha ousadia, geralmente vocês têm eventos culturais de quantos em quantos meses? Assim, geralmente você faz mais ou menos cada 3 meses. Semestrais. Os sim. concursos são semestrais. E aí dentro, além dos concursos, são esses eventos que nós realizamos, palestras, jantar, algum evento específico, né? Muito obrado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Satisfação enorme. Obrigada. Anderson Anaya, a entrevista fica por aqui. Acessem www.anayanews.com.br, canal no YouTube Anaya News, jornalismo independente e autoral.